Olá, eu me chamo Caroline, sou fundadora da plataforma e estou aqui para fazer uma apresentação da parte de casos do Linkley. Gosto sempre de começar dizendo que os casos, eles são considerados pais dos processos aqui dentro do sistema. Ou seja, dentro de caso, você vai poder armazenar mais informações do que você armazena dentro de seus processos. Também gosto de dizer que os casos nada mais são do que aquelas pastas físicas que nós tínhamos no escritório, em que nós armazenávamos todas as informações de algum caso, de algum processo que nós estávamos fazendo. Nós decidimos fazer essa separação de casos e processos no sistema, porque não necessariamente um caso vai ter um processo. Eu posso ter um caso que é apenas um contrato, um caso que é apenas uma conciliação. Então, nós fizemos essa separação aqui no nosso sistema. Quando você acessa casos, então, assim como eu falei, ele é uma espécie de pasta digital daquela pasta física que você tinha no escritório. Aqui você consegue vincular processos e, ao mesmo tempo, acessar as suas movimentações. Então, por exemplo, se eu tenho um caso de alimentos, eu consigo vincular aqui o processo do primeiro grau, do segundo grau e receber todos esses pushes de monitoramento. Consigo também, dentro do caso, setar os meus afazeres, as minhas tarefas, os meus prazos, audiências, tudo aqui que eu fizer dentro de caso, ele vai ficar salvo depois lá de forma unificada na agenda. Uma coisa legal que nós temos aqui em caso é que a gente consegue também fazer a criação através do monitoramento do processo de uma tarefa, de um prazo, de uma reunião, de uma audiência. Isso já tem a possibilidade de você vincular aqui dentro do seu caso. Também consigo colocar aqui dentro do caso, cadastrar os honorários, por exemplo, que esse cliente está me pagando. Se eu tiver algum honorário de êxito, se eu tiver alguma forma aqui de entrada de dinheiro por parte desse caso, eu também consigo vincular aqui uma saída. Então, consigo dizer, por exemplo, eu paguei uma custa cartorária para o meu cliente. Eu já consigo colocar isso. Tudo isso vai ficar registrado dentro de caso, mas também vai ficar registrado no financeiro. Depois, então, aqui a gente tem a possibilidade de salvar uma interação. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, que eu liguei no gabinete do juiz na data 19 de junho. Eu consigo já deixar isso salvo aqui para que eu possa ou memorizar ou depois no relatório que eu gerar do caso, eu ter essa informação descrita. Agora aqui, olhando para os outros dados desse caso, dentro do caso a gente tem a etapa de funcionamento, então eu consigo dizer em que etapa esse processo está. Eu consigo tornar ele privado ou não. Se eu divido o meu escritório do Linkley com alguém, eu consigo setar esse caso como algo que só eu quero olhar, ou se eu quiser deixar público, eu posso deixar ele público também. Os dados do cliente, então, tudo que eu salvar aqui em dados do cliente vai ficar salvo aqui em contatos também. O cliente me mandou uma prova, me mandou um documento e eu quero já deixar salvo nessa pastinha. Posso já mandar por aqui, adicionar esse documento. Nós aceitamos qualquer tipo de documento aqui, MP3, MP4, PDF, PNG. Então já posso mandar para cá. Posso também já fazer uma assinatura. Então esse meu cliente, ele precisa assinar o contrato, assinar a procuração. Posso já vincular essa assinatura a esse caso. A gente tem uma integração com a plataforma DocSign que vai fazer essa assinatura. Depois, então, a gente tem aqui a parte de timesheet, em que a gente consegue também salvar aqui, por exemplo, eu trabalhei numa petição durante 2 horas, então eu posso já colocar aqui e dizer que eu trabalhei no caso de dissolução de união estável. Eu salvo e fica salvo, então, ali o quanto que eu trabalhei, posso salvar também o, o valor hora que eu faço para esse cliente.
E consigo também analisar aqui o histórico desse meu processo. Se eu divido o meu escritório do Linkley com alguém, eu consigo ver aqui então tudo que essas pessoas realizaram. Consigo utilizar esses campos de atalho aqui para chegar melhor a esses campos, né? Então, já ir para essas possibilidades aí de interações, histórico, então consigo chegar de uma maneira fácil. E nesses três pontinhos dentro do caso, eu consigo baixar um relatório do caso. Então, eu consigo configurar aqui quais as informações que eu quero. Às vezes, eu quero mandar um relatório para um cliente, quero que ele saiba o quanto que eu trabalhei no caso dele no mês, quero que ele saiba as movimentações que aquele caso teve no mês. Eu posso, então, configurar esse relatório. No que eu gerar o relatório, ele vai me gerar um PDF. Então, esse é o caso dentro do Linkley. O caso, ele é onde você vai poder armazenar as principais informações. Aqui vocês vão ter todas as informações que você armazenar, depois distribuídas nas nossas abas. Eles são literalmente as pastinhas digitais daquilo que nós guardávamos dentro do escritório.